A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu enviei para você aí um arquivo. Você recebeu? Deixa eu colocar aqui. Livres da lei. Então, esse na verdade, eu só mandei para você, porque quando eu estava fazendo aqui esse livreto aí da capacitação, os irmãos sabem, eu não escrevo livro assim. Então, eu toda semana eu tenho que escrever um texto, porque eu vou pregar domingo. Então, porque nós somos uma igreja em célula, eu escrevo para os irmãos poderem compartilhar na célula, ruminar. É para isso que a gente faz. Inclusive, em muitas das nossas células, os líderes leem o texto, eles nem falam, eles leem e vão comentando, compartilhando com os irmãos. E quando eu vou ter uma reunião como essa, então normalmente eu vou lá, pego o que eu já fiz e uso, ok? Eventualmente, a gente usa coisas que não, como é que eu vou dizer, que eu não tinha ministrado. Me empresta um livro, por favor. Entendeu? E aí, eu só quero mostrar para você, porque eu gostaria que você lesse. Muitas vezes a gente faz isso aqui e fica só para constar. Muitos irmãos chegam em casa, coloca lá num estante e depois nunca mais olha. E aí eu fico observando os irmãos pedindo esboço. Eles ficam lá, alguém tem aí não sei o quê. Eu falo, puxa vida, se esse irmão descobrisse que na estante dele tem tudo isso, né? Se ele descobrisse que está tudo lá, mas infelizmente ele não sabe porque ele nem chegou a olhar, né? Quanto mais ler. Mas pelo menos olhar, seria bom você olhar. Então, aí quando fala da libertação da lei do pecado, no capítulo 9, eu coloquei todas essas referências bíblicas, mas eu não coloquei o texto bíblico, entendeu? Aí eu já aprendi isso pela minha própria experiência. Você quando vê uma referência num texto, dificilmente você vai lá na Bíblia olhar. Você fica só lendo o livro ali, você não olha. Então, quando é para uma coisa assim mais nossa aqui, eu prefiro colocar o texto bíblico, porque aí você vê o texto e vai se familiarizando, né, lendo aquele texto ali. Por isso que eu mandei para você outra, mas é só a parte das referências bíblicas, amém? Esse capítulo 10 também eu nunca preguei, foi o que eu mencionei para você ontem sobre a hipergraça, porque é uma crítica que fazem contra, não sei se estão fazendo contra você, mas fazem contra mim, né? Dizem que eu sou um pregador da hipergraça. Eu espero que falem de você. Queria muito que falassem mal de você. Eu ando assim num desejo que falem mal de você, mas se não estão falando, eu fico preocupado, porque não está falando mal de você. Não tem ninguém na sua cidade falando mal de você. Porque é importante que tenha. É importante. Fala que você é do anticristo, que fala que você é um herege. Essas coisas fazem parte. Eu vou explicar isso na segunda ministração. Depois eu coloquei aqui um texto que eu até mandei para você também, que é o erro do universalismo, que é outra acusação que fazem contra mim, mas essa é falsa. Você só deve aceitar a acusação verdadeira. Falsa não. Então é falso que nós ensinamos universalismo. Nós não ensinamos isso, ok? Muitos nem sabem o que é universalismo. Então, o que é universalismo? É uma doutrina supostamente baseada na graça de Deus, que diz que ninguém precisa de ter nenhuma resposta ao Evangelho, já está salvo automaticamente. Mas isso não se sustenta na palavra de Deus. Facilmente você vai perceber que a justiça é para todo que crê. Todo que crê. Quem não crê já está condenado. Entendeu? Então eu fiz esse texto, que na verdade não é um texto, não tem nada escrito nele, é só referência bíblica. Só texto bíblico. Eu mandei isso para você pelo WhatsApp há um tempo atrás, mas eu coloquei também aqui para você ter também fácil, porque no WhatsApp você não vai achar depois, tá bom? Porque isso é mentira. Então, se alguém chegar para você e falar que não tem mais inferno, né, que Jesus já na cruz acabou com o inferno, ou que todo mundo já está salvo, coisas desse tipo, isso é falso. Isso é falso. Tem gente que ensina isso? Tem. Esse ensino ele existe não só no meio evangélico, no meio católico também. Universalismo. E o último aqui, eu preguei na conferência das mulheres, lá em Goiânia. É claro que você não deve ter participado, né? Pelo motivo óbvio, mas pode ser que você tenha depois assistido pela internet. Eu coloquei aqui porque eu acho que é algo interessante, não vou compartilhar com você aqui. Eu coloquei porque eu fiz e só preguei para elas, não preguei mais em lugar nenhum. Pode ser que uma hora dessa eu pregue. São 7 dons do apacentamento.
esses 7 dons do apacentamento, você sabe, tem 3 grupos de dons no Novo Testamento. Você já deve ter percebido isso. Então você tem os dons lá de 1 Coríntios 11, perdão, 1 Coríntios 9, é 11 mesmo, bobagem. Que são os dons do Espírito, que são 9. Lembra disso? Tem os dons aqui de Romanos 12, 1 e 2, que eu estou chamando de dons de apacentamento. E tem os dons de Efésios 4, que são 5 dons ministeriais. Esses 3 grupos de dons, eles são diferentes. Eles não são os mesmos, não é uma repetição. E tem propósitos distintos. Os dons do Espírito de 1 Coríntios, eles não acontecem de acordo com a sua vontade. Você não pode dizer, eu agora vou ter uma palavra de conhecimento. Você não pode fazer isso. É o Espírito que move em você. Você tem que estar no Espírito, né, fluindo no Espírito, para que o Espírito se manifeste, obviamente. Então, eu não curo ninguém, eu não posso dizer que eu vou curar. Você pode dizer que você vai orar, mas o dom vai fluir de acordo com o Espírito. 12. Esses dons, eles são para quê? Eles são para o incrédulo. Ok? Os dons não são para crente. Eu sei que, claro, que os crentes podem ser beneficiados, mas a intenção do Espírito é que o ímpio seja, vamos dizer assim, maravilhado, né? Como diz Paulo, fica impressionado. Os dons de apacentamento aqui de Romanos 12, ainda que apareça profecia também aqui, por exemplo, eles são diferentes. Eles não são como esses de Coríntios, por quê? Porque você pode exercitar na hora que você quiser. E eles são dons que Deus dá para a pessoa, que mistura tanto com você, que passa a ser até como que fosse uma característica de personalidade. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, dons de governo, dons de misericórdia. Então, esse dom de misericórdia, você tem misericórdia a hora que você quer ter misericórdia. Você tem governo, é liderança, você exerce a liderança. Então, é diferente, você percebe? Porque esse aqui não é para o ímpio, esse aqui é para a igreja. Esses dons aqui são exercidos na vida em comunidade. E os dons de Efésios 4, chamados dons ministeriais, eles na verdade são ministérios, eles são para o corpo de Cristo. É um sentido muito mais amplo, ainda que eles vão, obviamente, esses ministros aqui vão manifestar esses 2 grupos de dons, mas eles vão ter um ministério que é um dom para o corpo. Mas não é isso que eu vou falar hoje, ok? Muito bem, vamos retomar então aqui. Pega aí o texto que eu mandei para você ir lendo no seu celular, que facilita para o irmão ali não ter que, às vezes, colocar todas as referências. Então, eu vou ler muita referência com você aqui, sobre a lei. Por quê? Porque esse é um tópico extremamente relevante no Novo Testamento. Muitas pessoas não pregam o Novo Testamento. Não entendi. Não quero que imprime não, é por isso que eu mandei no WhatsApp. Ué. Eu quero valorizar o WhatsApp. Ok? Mas alguém não recebeu? Então, quem não recebeu, porque não está na minha lista. Mas você pode pedir para o seu vizinho mandar para você. É mais rápido do que, né, eu ter que fazer isso. Pede o seu vizinho e fala, manda para mim aí, irmão, faz favor. Se você não recebeu, porque você não está na minha lista. Seria bom se você estivesse na minha lista. Não entendi? Para eu colocar você na minha lista, precisa de 2 coisas. Primeiro, eu tenho que estar na sua primeiro. É sério, porque para eu colocar na minha lista de transmissão, se você não tem, aí não funciona. Entendeu o que eu estou dizendo? E a segunda coisa, você tem que mandar uma mensagem para mim, pastor, por favor, acrescenta o meu contato. Porque você me falar aqui no papelzinho o seu número, o papelzinho vai para o lixo, com certeza não vai resolver. Mas se você me mandar a mensagem, eu garanto que eu te ponho na lista. Entenderam isso? É simples. Muito bem, vamos lá então. Bom, você sabe, é uma lei da hermenêutica, o princípio da hermenêutica é isso. É o princípio da pensão múltipla. O que acontece? Você sabe a importância de uma doutrina, de um assunto na Bíblia, pela quantidade de vezes que ela é mencionada. Não é? Então, por exemplo, comparando, por exemplo, o ensino que eu falei agora dos dons, com esse ensino aqui de separação entre graça e lei, qual tem mais menção no Novo Testamento? Incomparavelmente esse. Nós gostamos demais dos dons, mas os dons do Espírito só são mencionados realmente numa referência bíblica, em um lugar da Bíblia. Paulo trata dele uma única vez. Agora veja, eles são importantes, com certeza, mas não dá para comparar com esse aqui.
que eu nem contei quantas referências eu coloquei aqui, não coloquei todas. Eu só coloquei de Atos para frente. Entendeu? Então, esse é um assunto extremamente relevante no Novo Testamento. E muita gente não prega. Você sabe, quanto mais legalista a igreja, mais ela prega Velho Testamento. Mas é Velho Testamento sem a ótica de Cristo, sem ver Cristo. Amam o Velho Testamento, amam histórias obscuras, versículos obscuros dos profetas. Eu estava com o irmão essa semana passada na capacitação em Goiânia, atrasada, lá em Goiânia, e aí ele é amigo meu, assim, ele está comigo desde 86. Então é uma bênção ter irmãos que andam comigo desde essa época. Ele é pastor lá no interior de Goiás. E eu estava me lembrando de um evento que aconteceu com o pai dele, né? O pai dele, homem de Deus, bem pentecostal, né? Tocava violão. Ele tinha uma reuniãozinha de oração. Eu era jovem na época, meus 22 anos de idade, e eu era super assim, interessado nessas coisas. Eu fui para uma reunião dele. Chegando lá na reunião, aí teve lá um momento de louvor e tal. Quando acabou o louvor, ele falou: Deus vai falar agora. Eu falei: aleluia, essa é a hora que eu estava aguardando. Aí ele pegou a Bíblia, schlap, abriu, tacou o dedo, literalmente. Ele pôs o dedo mesmo em cima e leu. Não me lembro mais do texto, mas era alguma coisa em algum profeta menor, Sofonias, Amós, desculpa. Aí ele leu, quando ele acabou de ler o texto, todo mundo em silêncio, olhando para ele. Ele falou: eu acho que dispensa comentários, né? Eu acho que está claríssimo. Aí ficou todo mundo com uma cara de chué, porque ninguém entendeu lufas. Palavra de Deus, Amon. E você, Amon, meu Deus do céu. Você sabe, a maior parte dos crentes fala Amon, Moabe para eles. Eles não têm a menor ideia do que é isso, né? É dom. Eu falei: é dom do Espírito, é dom do quê? É sério, o novo convertido não sabe nada disso. E aí ele leu o texto, mas eu gostei da maneira como ele saiu da história, né? Dispensa comentários, né, irmãos? Não vou nem comentar, porque todo mundo entendeu. Entendeu? Então, pentecostal gosta disso, é mistério. Quando você fala mistério, ele fica, né? Ele fala: é de Deus demais. Mas aquilo que está escrito assim, na cara do cidadão, ele não consegue entender. Entendeu? Ele não prega o Novo Testamento. Por que não prega o Novo Testamento? Porque não tem muito espaço para mistério. Não tem muito espaço para mistério no Novo Testamento. Mas você pega um livro aí de Sofonias, rapaz, mas tem mistério ali. Tem afirmações assim que você não tem noção do que significa. Mas o Novo Testamento é diferente. O Novo Testamento é claro, como a luz do dia. Então não tem muito espaço. Mas aí qual que é o motivo que eles não pregam o Novo Testamento? Porque é polêmico. Isso é coisa de teólogo. Entendeu? Quer dizer, Paulo achou que valia a pena gastar um capítulo inteiro em Romanos. E você sabe, Romanos é o 5º evangelho. Romanos é o evangelho do Cristo ressurreto. Ok? Romanos é aquilo que Jesus falou para os discípulos depois de ressurreto. Muita coisa eu tenho para falar para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Olha aí que coisa. Tinha gastado 3 anos e meio com eles, mas depois de ressurreto, o que ele tinha para dizer, eles não conseguiam suportar. Mas o Senhor Jesus, compartilhou o que ele tinha para compartilhar? Sim. Através de quem? De Paulo. Então, o que você lê nas epístolas paulinas é o que Cristo queria compartilhar. Falou por meio de Paulo. Ok? Claro, também por meio de Pedro e João depois. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, Paulo achou que valia a pena gastar um capítulo inteiro falando da lei. Mas você não encontra igreja nenhuma que num belo domingo, hoje vamos falar a respeito disso. Não tem. Por que não tem? Eles dizem: polêmico, muito teológico. Não podemos ficar falando coisa teológica para os irmãos. Os irmãos têm que receber algo mais simples. Mas esse aqui é o evangelho. Paulo está explicando para os romanos o que ele pregava. Ele está contando para os romanos o evangelho. Então, se você não sabe Romanos, filho, você não sabe o evangelho ainda. Simplesmente não sabe. Então porque não pregam. Eu falei isso no começo do ano, em alguma capacitação nossa. Eu falei: olha, quem prega, por exemplo, sobre a nova aliança? Quantas igrejas você conhece que fez um sermão explicando o que é nova aliança? Não tem. Você não vai encontrar, porque eles acreditam que isso é algo muito teológico, é discussão teológica. Simplesmente não leem o Novo Testamento. Simplesmente não pregam o Novo Testamento e por isso estão sofrendo. E vão sofrer mais ainda. Porque a lei não vai facilitar, só vai piorar a vida das pessoas. Por isso que o Senhor Jesus veio, para nos livrar. É que a gente pensa que Ele veio para nos livrar só do pecado.
Não, ele veio para nos livrar do pecado. Não, ele veio também para te livrar da maldição. E a maldição não é do pecado. É a maldição do quê, meus irmãos? É da lei, meu amigo. Ele veio para te livrar da maldição da lei. Por que que o Senhor Jesus tinha que morrer na cruz? Por que que ele não morreu apedrejado? Várias vezes os judeus pegaram pedra para jogar nele. Ele podia ajoelhar e falar, pode matar. E no final ele dizer, nas tuas mãos entrego. Ele não fez nada disso. Pelo contrário, todas as vezes que quiseram matá-lo, ele saiu, desapareceu, né? Por que que ele fez isso? Porque ele não podia morrer de qualquer jeito. Ele tinha que morrer no madeiro. Por quê? Porque Moisés, 1500 anos antes, escreveu que quem fosse pendurado no madeiro seria maldito, maldito, amaldiçoado. Agora, no tempo de Moisés, não era uma coisa comum pregar ninguém no madeiro. E os judeus não crucificavam. O judeu apedrejava. Essa era a maneira de Deus. Quer dizer, eles tinham temor, porque a lei proibia. Quer dizer, você pode até executar o cara, mas não pode ser na cruz. Não pode ser no madeiro. Tem que ser na pedrada. Não é? Era a maneira. Mas os romanos, é que a gente lê às vezes a história, a gente não tem noção do tempo que tem uma coisa e outra, né? Mas de Moisés para Jesus, assim, arredondando, 1500 anos. 1500 anos. Os romanos não existiam na época de Moisés. Os romanos, eles surgiram como um povo organizado mais ou menos 100 anos antes de Cristo. 100 anos antes de Cristo. Ou seja, 1400 anos depois de Moisés. Esses romanos chegaram e eles estabeleceram a crucificação como modelo, padrão de resolver essa questão que eles consideravam de criminalidade. Então você não tem noção como tinha gente crucificado. Dizem alguns historiadores que quando os romanos destruíram Jerusalém, foram assim milhares e milhares de crucificações, quilômetros e quilômetros de homens pendurados, de um lado do outro. A gente não tem noção, era a maneira como eles faziam. Por que Jesus morreu na cruz? Porque ele tinha que se fazer maldição. Tudo muito programado. Deus que deu a lei, programou 1500 anos que assim é que a coisa tem que ser. Então o Senhor veio para nos livrar da maldição. Aí você pega e resolve ficar debaixo de maldição. Quando é que você resolve ficar debaixo de maldição? Quando você quer viver de acordo com a lei. Não é? Porque ninguém consegue cumprir. Mas aí na cabeça de alguns ele pensa o seguinte, não, se eu cumprir a lei eu sou abençoado. Se eu não cumprir, Deus está vendo o meu esforço. Vai me abençoar a si mesmo. Não existe isso. Na lei é sim ou não. Se você cumpre, é abençoado. Se não cumpre, é amaldiçoado. Não tem meio termo. E você não escolhe também, não pinça, eu vou cumprir isso aqui, não vou cumprir aquilo ali. Por quê? O que os crentes fizeram? Eles simplesmente inventaram os mandamentos de hoje em dia. Então não tem mais os 10 mandamentos. Vou começar daí. Por quê? Porque a maioria tirou o sábado. Só adventista que tem sábado. Não é? Aí no lugar do sábado colocaram o quê? Dízimo. Aí colocaram o dízimo, que não fazia parte dos 10, hoje faz. Na cabeça dos crentes só. Ou seja, eles acham que pode manusear a lei a bel prazer. Não pode. A lei foi algo dado por Deus. É um pacote completo. Ok? E aí, por isso é que o ímpio, quando a Bíblia fala, né, que se você manejar bem a palavra, você não passa vergonha, é nesse sentido. Eu estava, não sei onde foi que eu vi isso. Eu vi isso em algum lugar. Um ímpio confrontando o pastor. O ímpio homossexual. O pastor, na verdade, era uma mulher. Falando para ele, olha, você está em pecado. Ele falou, mas onde que está escrito que é pecado? Aí ele abriu lá na lei. Né? Deus dizendo que é abominação sexo de homem com homem. Aí ele falou, então tá bom, então você vive de acordo com esses princípios? Sim. Aí colocou mais lá na frente, foi lendo as outras coisas que falava lá na frente, não me lembro mais o que estava lá, mas era homem vestir roupa, era comida, era coisas assim. E aí, a mulher falou para ele, né? Ele falou para a mulher, você cumpre os outros que está aqui? Ela falou, não, esses outros passaram. Aí ele falou, mas então só para mim que não passou? Todos esses aqui passaram, e eu estou mal? Por quê? É acepção de mandamento? E aí, eu fiquei vendo, passou vergonha. Por que passou vergonha? Porque ele está certo, o gay está certo. Ou passou tudo, ou não passou nada. Mas você escolher qual passou e qual não passou, por favor, isso é no mínimo arbitrariedade. Entende o que eu estou dizendo? Mas eu vou te dizer, a lei passou toda.
toda. Você não tem que cumprir mais nada. Você não está mais debaixo da lei. Paulo não usa a lei hora nenhuma para instruir a igreja. Porque a igreja não, é outra aliança. Eu sei que isso às vezes choca você quando eu digo isso. Mas quem está dizendo não sou eu, nós vamos ler agora. É a palavra de Deus. Passou. Você não está mais debaixo dela. Ok. Vamos lá então. Porque às vezes a gente tem que dar uma chocada na pessoa, assim, para ver se ela dá uma despertada. Né? Que eu estava falando com o pastor Roberto ali agora mesmo. Esse tempo atrás, um irmão chegou em mim para falar aquilo que me falam já há tanto tempo, que eu já até cansei. Porque agora você ensina, não tem inferno, não tem ira de Deus, não perde salvação. Então agora cada um vai sair agora e vai fazer tudo o que tem na cabeça de fazer. Aí eu virei para ele e falei, você quer fazer? Normalmente a pessoa fala o quê? Não, eu mesmo não quero. Eu estou preocupado com as ovelhinhas. Mentira. Eu falei, você quer fazer? Porque se você quer, irmão, faça. Você deveria fazer o que você quer. Você está perdendo a sua vida. Aí ele ficou me olhando tão perplexo. Tão perplexo. Como, ele não disse, né? Mas é como se ele dissesse, mas peraí, se eu fizer o que eu quero, eu vou para o inferno. Eu falei, é por isso que vai, pensei. Por quê? Tem gente que acha que Deus quer casar com alguém que está apaixonado pelo vizinho. Queria mesmo casar era com João, mas Deus quer casar comigo, né? Fazer o quê? Por que Deus iria querer casar com alguém assim? Está entendendo o que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte, a vida cristã tem que ser espontânea. Se você não vive espontaneamente, você não é crente. Eu não sou uma pessoa que fico na minha casa o dia inteiro me algemando em algum lugar para eu não ir pecar. Irmão, eu não quero, acredite em mim. Eu não quero ir para carnaval, eu não quero ir para orgia, eu não quero ir para lugar nenhum, eu quero ir para o céu. Eu sou atraído pelas coisas de Deus, porque essa é a minha natureza. Cada um tem que viver de acordo com a natureza que tem. Está me ouvindo? Quando você fica ensinando para um membro da igreja que ele tem que reprimir e fazer de conta que você está fazendo mal para ele. Ele tem que fazer o que ele quer. É isso que você quer, filho? Vai lá, vai viver a sua vida. Só deve ficar aqui quem quer ficar aqui. Quem quer, porque foi mudado na natureza. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não sei se você está entendendo. Porque se o cristianismo não for assim, nós somos um bando de hipócritas. Porque é isso que o mundo fala a respeito do crente. Não é isso que o mundo fala? Eles queriam tudo estar aqui. Eles não estão porque o pastor não deixa. Não é isso que eles falam? Agora, eu não estou lá porque alguém me proíbe. Ninguém me proíbe de coisa alguma, eu sou livre. Até Deus mesmo fala, a porta está aberta, você pode ir. Eu não moro numa cadeia. A casa de Deus não é uma prisão. A porta está aberta. Agora, eu fui liberto para quê? Para ser escravo? Não, eu sou liberto para ser livre. Agora, é claro que a minha liberdade constitui-se numa nova prisão. Por quê? Porque eu não consigo me libertar da minha nova natureza. Não tem jeito. Então, Francis Berg, se eu magoo o Francis Berg, e eu percebo que ele está magoado comigo, eu não consigo me livrar. Ele sabe disso? Não consigo. Eu tento me racionalizar, não, mas ele fez. Não, mas ele aprontou. Mas dentro de mim fica aquela angústia. Eu tenho que ir lá resolver esse negócio. Eu tenho que ir lá conversar com o Francis Berg. Por que eu fui ofender o Francis Berg? Meu Deus, tem misericórdia. Minha vida vira um tormento. Por que virou um tormento? Porque eu sou escravo agora da justiça. Eu só consigo viver na hora que eu perdoar ele. For lá, eu pedir perdão no caso, né? For lá e pedir perdão para ele, porque eu errei. Aí quando eu vou e peço perdão, aí eu sinto paz de novo, falo, aleluia. É assim que eu sou. Agora tem ímpio que não é assim. O ímpio, ele quer mais que o outro se estrumir, que errou comigo, o azar é dele, comigo é assim. Some da minha... Não é assim que o ímpio faz? Ele é o ímpio, eu não sou. Eu não sou, eu sou escravo da justiça. Mas ao mesmo tempo, Deus me diz, eu sou livre. Deus me ama tanto e me prendeu tanto, que Ele tem liberdade de falar que eu sou livre. Pode ir se você quiser. Para onde que eu vou, Senhor? De onde eu vou? Não tem para onde eu ir. Você entende que isso é cristianismo?
Mas nós não, nós acreditamos que cristianismo é colocar um montão de amarra nos irmãos, né? Prender os irmãos, gerar um montão de proibições para ele, porque se ele for liberado, ele está perdido. Não, mas o cristianismo é a liberdade. Criou-se uma ideia de que o cristianismo é outra coisa, mas isso é mentira do mundo e mentira de pastor legalista. Paulo diz claramente, para a liberdade você foi chamado. Qual que é essa liberdade? Não valoriza, é a liberdade de fazer o que você quer. Não é. Mas eu estou falando num sentido muito profundo aqui. É a liberdade de andar de acordo com a sua natureza. Por quê? Porque religioso, legalista, não acredita em novo nascimento. Só acredita em mudança de religião. No máximo, mudança de comportamento. Mas não crê em mudança de natureza. Você pode ouvir qualquer pentecostal falando, ele vai dizer, não, irmão, nós somos na carne ainda, nós somos desse jeito. Nós somos todo mundo aqui pecador, miserável. Não, eu não sou mais, eu sou filho. Eu recebi uma nova natureza, que história é essa? O novo nascimento é só uma coisa que você fica, uma ilustração bonita? Não é, é uma experiência real. Você se tornou filho de Deus, não é mais filho da cobra. E você tem uma nova natureza. Você tem carne, eu não vou falar sobre isso aqui hoje. Já é a segunda vez que eu falo que não vou falar disso aqui hoje, né? Quem se lembra da última capacitação, mas uma hora eu vou falar sobre vida cristã para você. Hoje eu só quero falar da lei. Não é? Você tem uma nova natureza. Andar no Espírito é andar de acordo com essa natureza. Como é que você percebe essa natureza? Você percebe pelas suas inclinações naturais. Como é que eu sei se alguém é crente ou não? Não é vendo se ele comporta bem, porque tem ímpio que comporta bem. É o contrário, é vendo a reação dele quando ele comporta mal. É aí que mostra quem é crente. Você descobre quem é e quem não é no dia em que ele erra. O crente de verdade, quando erra, não se sente à vontade, confortável, não é o ambiente dele. Ele não sabe o que faz, ele não sabe como que resolve, ele fica totalmente transtornado. O ímpio não, o ímpio sabe lidar com a coisa, porque é o ambiente dele. E às vezes o cara é ímpio dentro da igreja. Então ele peca em paz. Quem peca em paz não tem Deus e nem o conhece. O crente, ele ainda erra, ele tropeça, ele peca, mas ele perde a paz. Ele perde tudo. É verdade ou não é? Aí você fala, mas mesmo assim, pastor, se você fica falando assim, ele vai continuar pecando sem ter paz. Olha, eu acredito que alguém consegue continuar pecando por um tempo e perdendo a paz, mas só aumenta a angústia. Chega uma hora que ele não aguenta mais. Tem uma hora que ele não aguenta mais. Vou te falar uma heresia que eu tenho. Posso contar, Everdan? Já vi que o Everdan é um zeloso da doutrina. É uma heresiazinha que eu tenho. Mas pode ser que eu esteja certo. Eu acredito que tem gente que nasceu de novo, nunca veio para a igreja e nem sabe que nasceu de novo. Estava ouvindo a ministração do Everdan na internet, o Everdan fez um apelo, e ele estava em casa, ajoelhou e falou, vou orar com esse pastor. Fez a oração com o pastor, nunca foi na igreja. Ele pode ter nascido de novo? Sim ou não? Sim, isso pode acontecer. Mas não tem ninguém para ensinar para ele nada. Nasceu de novo. Não sabe que nasceu de novo. Agora tem uma nova natureza. O Espírito Santo está agindo nele. Aí ele quer continuar vivendo do jeito que ele sempre viveu. O que vai acontecer com ele agora? Vai ficar mal. Você já parou para pensar porque tem tanta gente com depressão, angústia, pânico, dor de cabeça que não passa? Já parou para pensar nisso? É só uma possibilidade. Esse cara está insistindo em viver no pecado, indo contra a nova natureza dele. Vai ficando tão ruim, que ele pode até ficar doente fisicamente até morrer. É possível isso? Estou falando uma loucura? Ou essa heresia faz algum sentido para você? Para pensar. Para pensar, querido. Nós estamos espalhando evangelho de tudo quanto é jeito. Nós não temos noção de quem está ouvindo e de como ele está ouvindo. Tem gente sincera, que ajoelha e sinceramente fala com Deus. Sinceramente Deus ouve. Eu creio que o Espírito Santo pode levá-la para a igreja em algum momento. Mas até ele levar, será que ela vai continuar insistindo em viver como sempre viveu? Porque é a maneira como ela sabe viver. Entendeu? Às vezes ela é amaziada. Como é que ela
ela vai continuar vivendo. Às vezes ela está vivendo com algum tipo de pecado, né? Do tipo assim, um negócio errado na empresa, participando de um rolo, e ela começa a viver daquele jeito, e dentro dela ela começa a sentir tão mal, tão mal, tão mal, que ela pode dar um treco nela. Obrigado, querido, pelo seu consolo. Porque não teve ninguém para ensinar, nasceu sozinho, então ninguém explicou para ela o que está acontecendo, ela não sabe, mas o fato de não saber não significa que não funciona. Eu não sei como funciona ar-condicionado, não sei, eu tenho alguma vaga ideia, mas quando eu ligo funciona, não é incrível? Mesmo sem eu saber nada, eu não tenho a menor ideia como funciona a internet, para mim é um mistério completo, mas mesmo assim eu uso, entendeu? Então você pode não saber nada do Espírito, mas mesmo assim o Espírito existe e funciona. Não depende de você entender, depende de crer. E tem mais gente que crê do que você imagina. Eu estou te mostrando que a natureza, a nova natureza existe. Eu sei que alguns irmãos aqui creem que tem duas naturezas. Ok, se você quiser crer, fique em paz. Eu não creio nisso. Eu creio que antes você só tinha uma e continua agora tendo só uma. Antes era só a natureza do pecado, agora é só a natureza de Cristo. Ah, mas o pecado está aqui ainda. Sim, vai ficar para outro dia eu te explicar esse mistério. Lembra? Porfírio é um irmão que por acaso está por lá até hoje. Ele é dono de um restaurante e ele não só converteu vendo o meu programa de televisão, como ele ainda falou em línguas. Ele converteu. Eu tinha um programa de televisão, né? Quando eu fui comprar o prédio do Bueno, eu parei com o programa para poder canalizar o dinheiro, nunca mais voltei. Porque eu quero canalizar dinheiro, meu amigo, depois você canaliza o dinheiro, você não tira do cano mais, é um negócio... É uma coisa séria, pensa bem antes de canalizar a coisa. Aí, ele contando, isso ele me contando depois, que ele me ouvindo no programa e tal, confessou Jesus. Aí, num outro programa, eu preguei sobre o Espírito Santo, ele ajoelhou de novo e falou em línguas, tudo sozinho na casa dele, nunca tinha ido numa igreja. E nem entendeu o que estava acontecendo. E a mulher falou, você está louca, a mulher não converteu. Por acaso, depois ela separou dele, ela nunca converteu. E ele era tão aberto que converteu sozinho. Mas o mais incrível é ele contar que falou em língua sozinho em casa, sem saber o que estava acontecendo. A mulher, você ficou louco, você está totalmente louco. O que você está fazendo? Ele falou, não sei, mas é uma vontade enorme de fazer. Ela falou, porque você ficou louco. Louco, totalmente louco. Até que um dia, alguém explicou para ele. Falou, isso aí é coisa de crente. Vê? Isso é coisa de crente, você está falando em língua, isso é coisa de crente. Foi bater lá na videira. Por que bater na videira? Porque ele converteu me ouvindo. Foi bater na videira para eu dar explicação para ele. Aí que foi ser batizado, foi fazer cursão, foi aprender as coisas. Mas ele já tinha tudo. Entendeu? Eu só estou te falando isso para te mostrar o seguinte: que do mesmo jeito que lá fora pode ter gente que nasceu de novo e nem sabe, tem gente aqui dentro que não converteu e também nem sabe. Está indo para o inferno sem saber. É muito ruim. Muito ruim. Eu louvo a Deus por quê? Eu louvo a Deus porque nós somos uma igreja que usa uma estratégia de evangelismo muito, muito poderosa, que é o encontro. E o encontro, você é obrigado a ouvir o evangelho, você não tem saída. Se você faz o encontro da maneira certa. Se você faz o encontro da maneira como nós ensinamos, o que vai acontecer? Você vai começar na sexta falando do inferno, o fogo eterno, né? Vai assustar bastante o cara. Tem gente que quer que eu tire isso, eu não tiro nem morto, isso é ótimo. É ótimo, não é verdade? Não existe o fogo do inferno? Não existe para você. Mas para o ímpio existe, meu amigo. Ele está indo para lá. Eu tenho que adverti-lo. Então a gente fala, né? O inferno em chamas. Aí no outro dia você vai falar para ele também. Você está pregando o tempo inteiro, né? Aí à tarde tem libertação. Ele vem um endemoniado ali. Ele já fica pensando que ele pode ser o próximo. O negócio fica ruim para o lado dele. Mas quando chega no sábado, à tardinha para a noite, você vai fazer a mensagem da cruz, o amor de Deus na cruz. Essa mensagem é o centro do evangelho. Por quê? Porque ele já preencheu aquela ficha dos pecados, e ali naquele momento que você fala de Jesus, porque você tem que falar de Jesus, naquele momento não é coach, não é nada, é Jesus.
Você vai contar a história, vai falar da cruz, né? Não sei se ainda usa os PowerPoints dos cravos, dos açoites e tudo mais. É tudo para ele cair em si. Aí no final você fala, então agora nós vamos pregar o seu pecado na cruz. Isso, se ele crê, é um fato. É um fato. Nossos pecados na cruz foram queimados, cancelados, anulados. Quando ele vai lá e faz isso, e ele crê, meu irmão, ele nasce de novo. Ele nasce de novo. Então isso é uma grande bênção, por quê? Porque nas nossas igrejas tem pouca gente que não é nascer de novo. Por isso, normalmente, o ambiente nas nossas igrejas é muito mais vida. Você pode ir em algumas igrejas, muito difícil o ambiente de vida. Não tem um ambiente de vida. E você fala, porque o povo aqui é tradicional. Não é, tem muito descrente lá dentro. Por quê? Porque qual a estratégia das igrejas? Não estou dizendo que está errado, não. Estou apenas dizendo que às vezes não houve o evangelho. Ele vem por causa de uma palestra de casamento. Mas isso não salva ninguém. Agrega, mas não salva. Ele veio porque ele vai receber uma oração para cura. Vai tirar demônio dele. Tudo isso é bom, mas não salva. Só salva a mensagem da cruz. Só. E aí o que acontece? No domingo não tem mensagem da cruz. Aí ele fica depois ouvindo mensagens de autoajuda nos cultos. Nunca ouve a cruz, nunca se converte. E o que é pior, fica achando que é crente. Fala igual crente. Entendeu? Tem toda a terminologia, conhece as músicas, mas ainda não creu. Aí no dia que você fala da graça para ele, qual que é a reação dele? Nossa, pastor, parece, olha, eu estou me sentindo tão bem, parece que eu me converti agora. Quando alguém me fala isso, eu falo, considere a possibilidade de ser verdade, filho. Sério. Por quê? Porque se você nunca sentiu esse alívio na sua alma, então você nunca tinha convertido mesmo. Porque a conversão é alívio na alma, é o jugo que é tirado. Sim, querido. Fale. Pastor, lá em Campina Grande, a gente tem ministrado bastante sobre a graça, graças a Deus, todo domingo. E tem dois testemunhos de casos de duas pessoas diferentes, veio de lugares diferentes. Uma é da Testemunho de Jeová, se converteu lá no nosso meio, né, ouvindo a mensagem da graça e experimentou de uma libertação gigantesca, né? Mas tem outro caso de uma senhora, ela já tem aí 50 e poucos anos, mas tem 30 anos de igreja, e por ouvir a mensagem, tem o mesmo testemunho da outra, que veio de outro lugar completamente diferente. E ela fala, hoje eu entendi o que é a mensagem da graça, o que é a crucificação, experimenta de libertação, de ambientes diferentes. Se ela não entendeu, pela graça sois salvos. Se você não ouviu a graça, como é que você é salvo? E qual que é a graça? A graça é a graça do perdão dos pecados. Sua dívida foi paga diante de Deus. Essa é a mensagem que salva. Entendeu? Você pode orar com enfermos, expulsar demônio, falar de casamento, falar de prosperidade, falar... Essas coisas todas são coisas boas. Mas nada disso salva. Só a mensagem da cruz é que salva. Amém? Mas vamos lá, vamos ler os versículos que falam da lei. Olha o que diz. Vamos começar... vamos lá, 1 Timóteo 1, verso 9. Então, a lei não é para o justo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios, profanos, parricidas e matricidas, e homicidas, e impuros, sodomitas, raptores de homens, sequestradores, mentirosos, perjuros. Presta atenção, é isso que você é? Tem alguém aqui que se enquadra nisso? Não, filho. Não, e é interessante que Paulo faz questão de colocar só coisas assim muito radicais. Radicais, porque se ele falasse assim, isso aqui é só para pessoas que têm pensamentos impuros. Não, ele fala de profanos, parricidas. O que é parricida? É o cara que mata o pai. Matricida, ele mata a mãe. Então esse pessoal é tão ímpio que precisa de ter lei para segurá-lo. Mas você não. A lei não é para você. A lei não é para justo. Quantos foram justificados? Então você é o quê? Justo. Isso não é uma teoria, nem uma ilustração. É uma realidade. Você foi mudado. Você não era assim, mas agora é. Em Cristo você é. A lei é insuportável. Atos 15, 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Quem está falando isso aqui? Quem se lembra? Pedro. Pedro, não é Paulo, é Pedro que está falando isso aqui. Lá em Atos 15, aconteceu
um evento que é um evento é muito importante para nós, é chamado do primeiro concílio. Primeiro concílio que foi em Jerusalém. E esse concílio, que é a reunião de toda a liderança da igreja, né, na época ainda não era tão grande, no mundo inteiro. E qual foi o problema que eles foram para resolver? É que alguns se levantaram dentro da igreja dizendo que para ser salvo não bastava crer em Jesus. Tinha também que circuncidar-se. Tinha que guardar a lei. Olha que coisa. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você é um pastor, você tem que saber disso. A salvação é só Cristo, não tem mais. Não se adiciona mais nada. Não tem esse negócio, não. É crer em Cristo e largar de fumar. Não, é crer em Cristo e fazer quebra de maldição. Não, é crer em Cristo e... Não tem mais. Não tem mais. Está me ouvindo? É só. Aí Paulo e Barnabé se levantaram e começou então uma grande discussão, uma grande celeuma. E aí ficou um negócio tão grave que resolveram chamar todos os apóstolos, presbíteros, vamos discutir o assunto em Jerusalém. E aí um falava uma coisa, outro falava outra, aquela discussão toda. Pedro se levanta. E Pedro fala o quê? Olha, vocês são testemunha que eu fui lá na casa de Cornélio, Deus usou para salvar os gentios. E aí Pedro fala, por que vocês querem colocar nas costas deles um jugo que ninguém pôde suportar? Que jugo é esse, irmãos? É a circuncisão? É que tem gente que lê isso aqui e fala, não, isso aqui é só da circuncisão. Não estava tratando da lei moral. Mentira. Circuncisão não é jugo. Se tem uma coisa na lei que não é jugo, é circuncisão. Tanto que os médicos fazem isso hoje em dia por questão higiênica. É verdade ou não é? Porque dizem que é mais saudável, a mulher não vai ter câncer de colo do útero quando o homem é circuncidado. Entende o que eu estou dizendo? Então, circuncisão não é jugo. E outra coisa, é feito no 8º dia. Quem que se lembra disso? Ninguém lembra. Não é? É um cortezinho ali, que vai ser uma feridinha, que vai durar 3 dias, acabou para o resto da vida. Então, circuncisão não é jugo. O que é jugo é, quem se deixa circuncidar, diz Paulo para os Gálatas, tem que cumprir toda a lei. Não tem esse negócio, só a circuncisão que eu quero, não quero o resto. Nada disso. Se você diz que para estar em aliança com Deus tem que circuncidar, então tem que guardar todo o resto. Aí Pedro diz o quê? Que todo o resto é um jugo. Jugo é o jugo da lei. Quando Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, ele está falando para quem? Aí você fala, não, esse é o peso do pecado. Não, Jesus está falando para os judeus que estavam sentindo o peso da lei. E ele disse, eu vou aliviar vocês. Deixa o jugo de Moisés e toma o meu jugo. Existe o jugo de Cristo, mas o jugo de Cristo é o quê? Leve, suave. Eu te pergunto, os crentes experimentam jugo leve? Se não for leve ser cristão, você está vivendo não é cristianismo. É preciso, mas e a cruz? Pois é, a cruz não é jugo. Cruz não é jugo. Jugo é uma canga, é um peso. Cruz não é jugo. Ok? A cruz você vai tomar, mas presta atenção que isso é um outro assunto para outra hora. Jesus disse, toma o meu jugo. O jugo de Cristo é leve. Isso significa o quê, filho? Significa que para você não pode ser pesado ser pastor, não pode ser pesado ser crente, não pode ser pesado estar na célula, nada disso pode ser peso para você. Não pode ser peso. Pode ser cruz, mas não peso. Está me ouvindo? Só para te esclarecer, né, para você não ficar na dúvida, cruz não é jugo, cruz está relacionado com o seu ministério, com o chamado que Deus faz na sua vida. Então a cruz envolve o quê? Perseguição, eventuais sacrifícios que você faz, não porque é lei, mas por amor. Por quê? Na lei tem sacrifício? Sim ou não? Tem, mas o sacrifício na lei é o quê? É o preço que eu estou pagando para receber algo de Deus. Isso é na lei. O que é o sacrifício na graça? É expressão de amor, gratidão. Eu faço porque, puxa vida, tem sido tão abençoado, por que eu não vou fazer? Entende? Eu recebi tanto, quero que outros recebam. É o sacrifício da mãe, quando cuida do filho. Não faz para receber, faz porque recebeu. Esse menino é uma dádiva do céu, ela faz qualquer coisa por ele. Porque é dádiva mesmo, só quem tem filho sabe o que eu estou dizendo. Então Pedro está falando aqui, é da lei, e ele diz, ninguém pode suportar, mas tem gente que acha,
Romanos 3,20, a lei revela o pecado, é para isso que ela foi dada, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, ninguém, por quê? Pela lei vem o pleno conhecimento do que, meus irmãos? Então aquela árvore é a árvore do quê? A árvore do quê? É a árvore do pecado? Não, é a árvore do conhecimento, pela lei vem o pleno conhecimento, então aquela árvore apontava para quê? Para a lei, olha aí que coisa. Olha aí que coisa. Deus não quer que você viva por essa árvore. Viva pela árvore da vida, que é Cristo. Se anda pela lei, já não está andando no Espírito, não é? Quem vive, olha, se a lei fosse suficiente, Paulo diz, a fé seria irrelevante. Romanos 4,14. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então, se aqueles que praticam a lei é que recebem a herança, Paulo diz, então, cancelou tudo. Quando você diz que tem que cumprir um mandamento, que tem que cumprir regras para receber a bênção, Paulo diz, você está cancelando tudo. Cancelou a fé e cancelou a promessa. Mas ainda assim ainda está um mistério na sua cabeça. Como é que cancela a promessa, pastor? Então vamos entender a diferença entre lei e graça. Promessa é uma coisa, lei é outra. É que você acostumou a pensar nas tais das promessas condicionais, né? Tem promessa condicional. Toda promessa é condicional. Mas as promessas da graça, qual que é a condição dela? Crer. Por isso que é fé e promessa. Mas as promessas da lei é condicionada a quê? É a fé? Não, é condicionada a quê? Obediência, querido. Só recebe se obedecer. Então, Franciberg, vamos pensar que o Franciberg é meu filho. Ele é um garoto. E eu falo para o Franciberg quando eu saio de casa de manhã, Franciberg, quando eu voltar à noite, eu vou te dar uma barra de chocolate. Se você, durante o dia, fizer tarefa, obedecer sua mãe, comportar bem. Entendeu, Franciberg? Entendi. Pode deixar, tudo que o Senhor falou, faremos. Não é assim que está lá em Êxodo? Pode deixar, a barra de chocolate já é minha. Aí durante o dia, o Franciberg vai tentar então fazer o quê? Merecer a barra de chocolate. Aí a mãe dele fala para ele, ô Franciberg, você não está comportando, vou falar para o seu pai, Franciberg. Aí o Franciberg começa a ficar com medo, ele fala, meu Deus do céu, em vez de ganhar a barra de chocolate, eu vou ganhar o quê? Palmada, uma peia, né? Vou apanhar, meu Deus do céu. Aí ele fica angustiado. Para melhorar a ilustração, até poderia falar isso, né? Franciberg, se você comportar bem, eu vou te trazer chocolate. Mas se comportar mal, você vai apanhar. Porque essa é a lei. Essa é a lei e os profetas. Aí o Franciberg fica um problema. O dia inteiro ele fica naquela... Vai ser uma luta, um conflito de alma. Ele não sabe se vai ser ou não, porque ele não está cumprindo. Isso é lei ou é graça? Isso é lei. Agora pensa outra situação. Eu chego para ele e digo, Franciberg, hoje à noite, quando eu chegar, vou te trazer uma barra de chocolate. Porque eu amo você, meu filho. Vou te dar essa barra. Eu coloquei alguma condição? Não. Isso é chamado de quê? Promessa, diz a Bíblia. Entendeu? Se tiver alguma condição de obediência envolvida, Paulo diz que cancela o quê? Promessa. Não tem jeito de ser as duas coisas. Ou eu vou fazer uma coisa da lei, ou eu vou fazer uma coisa da graça. Se for graça, é o seguinte, eu vou te dar a barra de chocolate. O que eu espero do Franciberg durante o dia? Que ele desfrute da vida e creia. Meu pai está chegando, vai me trazer uma barra de chocolate. Mas você não está comportando, Franciberg. Tudo bem, mas ele disse que vai me dar. Ele falou que me ama, vai trazer para mim, porque eu sou filho. Você está muito confiante nisso. Não, mas é porque ele falou. Entendeu o que eu estou dizendo? Você consegue ver como tem crente que ouve isso e fica revoltado? Olha aí que o pastor Luiz está ensinando. Que Deus agora não está preocupado mais com o comportamento. Não, Deus está preocupado. Mas Deus quer mudar o seu comportamento agora de outra forma. Que forma que Ele quer mudar? Não é pelo tormento da ameaça. Ele quer mudar você pelo constrangimento do amor. Meu pai é tão bom comigo, não vou fazer isso com ele, não. Meu pai me ama tanto, me traz chocolate, eu vou... Entendeu o que eu estou dizendo? Entendeu a diferença entre promessa e lei? Se for pela lei, não tem promessa. Mas se for promessa, é graça. A única condição é crer.
Ficou claro isso? Não posso me deter muito, porque eu quero ler mais com você. Vamos lá, a lei traz ira. Romanos 4,15. Porque a lei suscita o quê, meus irmãos? Que coisa. Mas onde não há lei, também não há o quê? Se não tem lei, não tem transgressão. Então você não é transgressor mais da lei. Você não está mais debaixo da lei. Quem está dizendo isso é Paulo, não sou eu. Mas a lei suscita ira. O crente acaba vivendo debaixo de ira. Romanos 5,20. A lei não diminui pecado, a lei aumenta pecado. Então essa ideia de que pregar a lei na igreja vai fazer o povo ficar mais santo é um engano. Não faz. Pregar a lei na igreja faz o pecado aumentar. É jogar gasolina no fogo e não água. Olha o que diz. Sobreveio a lei para quê? Avultar-se a ofensa. É para isso que veio a lei. A lei veio para avultar a ofensa. Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Qual que é a afirmação apostólica? Não estais debaixo da lei. Sublinha só essa frase. Apenas crê nisso. Eu não estou mais debaixo da lei. Quem está dizendo isso não sou eu. Entendeu? Ah, não, mas aí tem um mais. Não tem mais nenhum aqui. Paulo não está dizendo, olha, isso aqui é o seguinte, estou falando só da circuncisão, sacrifício de animais. Não, mas o resto você tem que guardar. Não, Paulo não falou isso. Não tem que guardar mais nada. Não é para você. Simplesmente repita o que Paulo diz. Eu não estou debaixo da lei. Estou debaixo da graça. Eu não estou debaixo da lei. Então, as maldições e as condenações da lei não lhe dizem respeito. Você não está na jurisdição dela. É o que está escrito. Você consegue ler dessa maneira? Romanos 7. Não, esse eu vou deixar para o final. Romanos 7,10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou em... Ou seja, a lei não traz vida. Quem vive debaixo da lei se enche de morte. É por isso também é uma das razões porque tem tantas reuniões mortas. Por que as igrejas, de maneira geral, precisam de reavivamentos periódicos? É assim, toda igreja tradicional precisa. E eles sabem disso. Periodicamente tem que reavivar. Por quê? Porque o pastor vai matando a igreja aos pouquinhos todo domingo. É sério. Ele não sabe que está fazendo isso, mas ele vai matando aos pouquinhos todo domingo. Os irmãos não oram, os irmãos não contribuem, os irmãos não têm compromisso, os irmãos não estão respondendo, a ira de Deus vem sobre você, muito cuidado. Ele vai pregando todo domingo, até o tom de voz dele é sombrio e assustador. Ele vai matando a igreja. Chega uma hora que os irmãos ficam tão abatidos que eles não têm ânimo para mais nada, nem para louvar. Me lembro, muitos anos atrás, um pastor muito famoso foi pregar na nossa igreja. Eu era ministro de louvor na época. E na época, isso foi em 87, a gente estava ensinando na igreja aquele corinho: o nosso general é Cristo, seguimos os... era um mover, né? A gente cantava aquilo, os jovens iam, isso é um delírio. E aí, esse cara foi pregar lá na conferência de missões. Aí quando eu acabei o louvor, eu estava tão empolgado, ele pegou o microfone e falou: seguimos os seus passos? Você segue os passos? Segue coisa nenhuma. E está aí cantando, né? Vocês são um bando de hipócritas. Que general, se ele fosse ser general, você estava lá no interior de Angola, hora dessa. Você estava lá em Moçambique pregando. Rapaz, mas nós ficamos mal naquele dia. Eu sentei, pus a mão na cabeça e falei: eu não estou seguindo passo de nada, eu não sigo ninguém. Estou te falando na presença do Senhor. O irmão já é falecido, né, de uma missão. Irmão, ele acabou conosco, acabou. E acreditava que esse era o mover. Mas era para ser uma referência, para motivar o povo ou a contribuir, ou a orar, ou a ir. Mas não motivou nada. Ele acabou com todo mundo. Por quê? Porque é lei. É lei. Presta atenção, esse negócio de você dizer que tem que ser como Jesus, você tem que ter cuidado com isso. Se você fala que tem que ser como Jesus porque você o ama tanto, o admira tanto que quer ser como ele, você está certo. Mas se você fala que tem que ser como Jesus para Deus te abençoar, meu amigo, você está mal na foto. Porque isso é só uma outra maneira de falar de Moisés. Jesus é a encarnação
do perfeito, da lei. Ele cumpriu a lei. Então, se eu tiver que seguir Jesus, os passos dele perfeitamente para ser abençoado, eu vou para o inferno. Não só eu não, você vai comigo também. Nós vamos todos juntos. Porque ninguém consegue. Jesus não veio para que você pudesse ser salvo imitando ele. Ninguém é salvo porque imita a Cristo. Isso é heresia. Isso sim é heresia. Você é salvo quando você crê que ele cumpriu por você. Eu não consigo, ele fez por mim. Aí o que ele fez, Deus atribui valendo para mim. Isso é o evangelho. Então cuidado com esse negócio de ter que imitar Cristo. Cuidado com isso. Olha a maneira como você está dizendo. Então, nós somos imitadores de Cristo, sim. Mas por quê? Porque somos rebanho dele. Entendeu? Nós o seguimos onde ele vai, porque nós o amamos. Mas não como condição para ser aceito por Deus. Está me ouvindo? Isso é muito importante. Então, tem pastor que vai matando a igreja todo domingo. Aí ele precisa de ter um reavivamento depois, para levantar a igreja. As igrejas são assim, de maneira geral. Agora você percebe que se você está pregando o evangelho da graça na sua igreja, a sua igreja mantém o mesmo nível de vida, de fervor. Não é verdade? Como é que está lá em Teresina? Não é assim? Eu fico vendo as suas postagens, sua bênção, igreja tão bonita. Por quê? Por que é assim tão bonita a igreja? Porque os irmãos lá são mais santos do que os outros? Os irmãos lá pecam. Em Teresina tem menos pecado que Caruaru. Caruaru é um antro. Não é. É tudo igual. Mas aí o que acontece? Certamente lá eles estão ouvindo. Estão ouvindo algo que está dando vida para eles. Só pode ser o evangelho. Não tem outra coisa. Por isso que tem igreja, você sabe, tem igreja que canta, a pregação dura 5 minutos. Já conhece igreja assim? Não fale mal delas. É melhor, deixa assim. Deixa eles na cantoria. Por quê? Por quê? Porque dificilmente você canta a lei. Não matarás, não adulterarás. Aleluia, aleluia. Tem algum corinho assim? Não tem, não tem. Toda música, quase toda, tem algumas exceções, é misericórdia, é graça, me compreendeu sem nenhuma explicação, e você chora, é um mover. Então, enquanto está cantando, ele está na graça. Na hora que ele vai ouvir a pregação, o pastor mata ele. Seguimos os seus passos, seguimos os seus passos. Segue nada, Francisberg. Segue nada. É duro, né? Quem precisa de um pastor desse? Se você é assim, muda hoje. Muda hoje. Deixa os irmãos na cantoria. Porque quando fica cantando, está cantando a graça, vai manter vida. É sério, você não vai ouvir isso em lugar nenhum. Só eu que prego isso para você. Vamos lá. Onde é que eu parei mesmo? 7:13. Então, acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento, ou seja, pela lei, e ele faz questão de dizer que é o mandamento, o pecado se mostrasse sobremaneira maligno, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei não produz santidade, mas ela é santa, mas ela não produz santidade. Romanos 8:2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado, da morte. Muito bem, o que é a lei do Espírito da vida? É o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. O que é a lei do pecado e da morte? É a lei de Moisés, filho. Pouca gente tem coragem de ler a coisa como está escrito. A lei do pecado e da morte é a lei de Moisés, porque olha o que diz logo em seguida: porquanto que fora impossível a lei, o que for impossível a lei, Deus fez enviando o seu filho. Paulo está dizendo o quê? O que é impossível? Qual lei que é essa que não consegue fazer? É a lei do pecado e da morte. Aí Deus enviou o seu filho, e o seu filho nos deu o quê? O Espírito da vida. O Espírito da vida vai te levar a cumprir a lei. Você vai dizer, pastor, a gente cumpre a lei. Claro que nós cumprimos a lei, porque a lei está na nossa natureza, mas nós não ficamos só na lei mais, nós estamos muito além da lei. Não é verdade? Então, a lei diz para você, por exemplo, entregar uma oferta, um dízimo.
Isso é o máximo que a lei diz. Aliás, o mandamento diz, não roubarás. Mas a nova aliança transforma você em alguém generoso. Olha a diferença. A lei, o máximo que ela diz é não adulterarás. Mas na nova aliança você ama a sua esposa. Entendeu? Não adulterar garante felicidade? O homem não adulterou. Amém, já está valendo alguma coisa. Mas isso garante casamento feliz? Não, a lei não produz felicidade. O casamento feliz depende do quê? Do homem amar sua esposa. A lei não pode produzir isso. O máximo que ela pode produzir é não adulterar, é não matar. Mas não muda nada dentro de você. Aí você vai encontrar gente dizendo assim, mas nós não pregamos a lei de Moisés lá. Assim, é pior, você prega a lei da sua igreja. Entendeu? Por que é pior? Porque você começa a proibir coisa que nem Moisés proibiu. Por exemplo, na lei não tem a proibição de beber. Na lei não tem. Entendeu? Porque tem gente que tem uma ideia de que a graça é mais severa do que a lei. Ora, se a graça é mais severa do que a lei, você está perdido. Pois Pedro disse que ninguém aguenta carregar esse fardo. Aí Jesus veio e te deu um fardo maior. Isso não faz sentido. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então Jesus não veio para trazer um fardo maior, ele veio para te dar um fardo que é leve. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Aí eles criaram outras leis dentro da igreja, outras proibições, não é? E aí, se você cumpre essas proibições, que nem é bíblica, é apenas do preconceito daquele povo, aí eles dizem, Deus vai te abençoar. E eu não estou aqui discutindo se são proibições válidas ou não. Provavelmente são válidas. Entende? Mas viver debaixo de proibição não é ser livre. Você não é livre. Quem deixa de... Porque você sabe, é difícil ser liberto da lei por uma razão. Porque viver na lei é cômodo para muitas pessoas. Eu não sei, obviamente, por experiência isso, mas eu sempre ouvi uma coisa que dizem que é verdade. Um cara que fica na cadeia muitos anos, 30 anos, e depois ele é liberto, ele fica ruim. Ele não consegue sentir bem. Por quê? Imagina alguém que ficou a vida inteira com outros dizendo para ele, hora de acordar, hora de comer, hora de tomar sol, hora de brincar, hora de dormir, hora de ler. Outros disseram para ele o que ele tinha que fazer. Agora, ele foi liberto. Aí alguém fala para ele, vai viver sua vida. Ele fala, não, como assim? Aí ele fica angustiado, ele não sabe o que fazer com a liberdade dele. Mas peraí, eu posso fazer o que eu quiser? Faz o que você quiser. Não, ele fica angustiado, ele quer saber a hora das coisas, como é que ele faz, quais são os limites, onde ele pode ir, onde ele não pode. Ele quer que alguém faça para ele. Veja, ele já foi liberto, mas ele ainda está condicionado à cadeia. É isso que acontece com alguns irmãos. É tantos anos vivendo no legalismo, que quando você fala para ele que ele é livre, ele fica ansioso. Não, se eu for livre, eu vou aprontar. Você não pode falar que eu sou livre. Se você falar que eu sou livre, eu vou sair por aí fazendo as maiores loucuras. Não vai não, você não vai. Você é livre. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você já fez algum cruzeiro marítimo? Devia fazer. Pois devia. Não é caro. Não é caro. A última vez que eu fui foi R$ 1.500. E podia pagar em 12 vezes. Você vê, você não vai porque não quer. É claro que você tem que ir com a esposa, vai dobrar o valor. Porque se você for sozinho, você vai ser excluído. Da sua casa, não daqui. Olha para cá. Quando você vai num cruzeiro, acontece um fenômeno interessante. Você entra no barco, você sente o barco balançando. Porque ele balança. Eu fui num barco que tinha 14 andares. A gente fica pensando, como que isso não afunda? É um prédio. Mas a maravilha do cruzeiro é que você não tem que viajar para você conhecer lugares, né? O seu hotel cada dia amanhece num lugar diferente. Eu acho isso muito interessante. Mas o que eu quero falar é que ele fica balançando. E aí, ele pega e para em algum lugar e você desce. Na hora que você pisa em terra firme, acontece um fenômeno. Você continua balançando. Só que você não está no mar. Você está em terra firme, mas você continua balançando. Entendeu o que eu estou dizendo? É um troço terrível. É isso que acontece com muitos crentes. Você já foi liberto da lei, mas você está balançando ainda. Você está aí ainda. É tardo, demora. A gente fala para ele, continua, irmão, vai passar isso.
entendeu? Mas ele quer voltar para o barco. Ele quer voltar a ficar balançando. Porque ele acha que... Você está entendendo a minha ilustração? Eu fico tentando usar o máximo possível de ilustração para você gravar no seu coração. Vamos continuar. 2 Coríntios 3, verso 7. 15:56. 1 Coríntios 15:56. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é o quê? A força do pecado é a graça? É o amor de Deus? É a liberdade? Não. Paulo diz que a força do pecado é a prisão. A força do pecado é a prisão. Quanto mais proibido, mais quer. Uma vez eu fui aconselhar um casal. Eu já fiz isso várias vezes. É uma técnica que eu uso para ajudar casais que estão com problemas em certas áreas. E esse casal foi aconselhar comigo. Eu falei para eles, é o seguinte, depois de aconselhar, eu falei, tem uma tarefa de casa. Eu sempre passo tarefa de casa. E a tarefa era o seguinte, era uma sexta-feira, eu falei, ao final de semana, vocês vão dormir pelado, mas não pode fazer sexo. Você está me ouvindo, irmão? Não é para fazer sexo. Tá bom, pastor, tá bom. Irmã, está me ouvindo? Estou ouvindo. Volta terça. Aí na terça-feira, chegam os dois lá. E aí, tudo bem com vocês? Aí você vê pela cara deles, tudo bem. Mas aí, como eu já sei, não estou falando de sexo. Aí, como eu já sei, eu já falo para ele, você caiu, né? Eu falei para você não fazer sexo. Ai, pastor, me desculpe, mas dormir pelado é difícil. É mesmo, faz o teste para você ver. Dormir pelado é um negócio terrível. Cai mesmo. Aí, eu falei, irmão, é o seguinte, vamos tentar de novo. Mais uma vez. Sexta-feira vocês voltam. Pelado, sem fazer sexo. Tá bom, pastor, tá bom. Tadinho, eles estão achando que eu estou ensinando para eles uma coisa, mas na verdade estou mostrando para eles que não é difícil eles voltarem a ter vida sexual. É só proibir. Só falar, não pode. Falou não pode, acabou. Não consegue. Eles caem toda vez. Vai bem uma noite, entendeu? Mas o cara reclama, porque é muito ruim, né? Porque quando você dorme pelado, acontece o fenômeno. Você fica a noite inteira duro. E tem algo mais chato do que dormir desse jeito? Você não dorme. Aí, primeira noite, o cara não dorme bem. Dorme mal pra caramba. Né? Aí, na segunda noite, eles apelam. O pastor que se dane pra lá, não quer saber de pastor. Não é isso que você faz quando você vai pecar? Ah, pastor de o quê? Quer saber de pastor? É isso que todo pecador fala quando vai pecar. Todos. E qual que é a técnica que eu uso? Lei. Funciona? Quando você encontrar um casal precisando, faz o teste para você ver. Mas você tem que fazer sério. Não pode ser assim com... Não, sério. O negócio é sério, irmão. Você quer mudar o seu casamento, obedece. Se você não me obedece, como é que eu vou fazer? Vocês não voltem mais. Oh, Deus. A natureza humana é maravilhosa, né? Merece o inferno. Mas Deus nos ama. Deus nos ama. Deus nos ama. Mas ama muito. Deus ama muito. Você soubesse o tanto que Deus te ama. O tanto que Ele ri com você. É que você pensa que Deus não ri com você. O Espírito ri com você. Quando você está alegre, Ele fica alegre com você. Mas vamos continuar. A força do pecado é a lei. Então, prega a verdade para as pessoas. A força do pecado é a lei, não é a graça. A graça te liberta do pecado. 2 Coríntios 3,7. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras, o que foi gravado com letras em pedras, irmãos? Sim, a lei. Mas qual parte da lei? Os 10 mandamentos. Então Paulo não está falando aqui de circuncisão, de leis de comida, entendeu? Ele está falando aqui dos mandamentos, que foi gravado em letras em pedras. Se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Presta atenção. Moisés cobriu o rosto porque a glória estava desaparecendo, não é porque estava aumentando.
Ele cobriu o rosto para ninguém ficar pensando que ele estava desviado da fé. Moisés perdeu a unção. Entendeu? Então ele cobriu porque ele sabia que ia passar. Entendeu? Para ninguém depois ficar preocupado. Mas aqui no texto diz que esse ministério, que Paulo chama de ministério da morte. Puxa vida. Ministério da morte. Ministério da morte é a lei. Ministério da morte tinha glória. Eu te pergunto, a lei tem glória? As igrejas legalistas têm glória? Mas a glória é o quê? Como é que é a glória? Porque ninguém prega só lei. Ninguém aguenta ouvir só lei. Igreja não sobrevive só com lei. Todo pastor legalista, na verdade, ele prega uma mistura. Ou ele mistura tudo na mesma pregação, ou ele alterna. Entendeu? Como é que é isso na prática? Na prática é o seguinte. Então vamos pensar nesse pastor que veio, ele está aqui na reunião hoje. E nós cantamos aí, né? O nosso general é Cristo e tal. E aí ele chega e fala: seu general é Cristo? Você tem obedecido os mandamentos dele? As ordens do general? Você está em prontidão? Seguimos os seus passos? Você não segue coisa nenhuma. E você ainda diz que é pastor? E está aqui dizendo para todo mundo e pregando quando você não está seguindo as pegadas do mestre? Aí você fica mal. Você não fica bem. Mas ele, porque é crente, e você também, leva essa angústia para onde? Para Deus. Aí faz um apelo: vem à frente. Você quer seguir as pegadas do mestre? Vem aqui, faz um novo propósito. Aí você vem. Como é que você vem para frente? Você vem chorando. Deus tem misericórdia de mim, tem misericórdia, me dá o peso da tua glória, né? Vem, Senhor, me dá. Aí é um mover na reunião. Teve glória aqui? Sim ou não? Teve. Você vem chorando diante de Deus, adorando. Isso não é glória? É glória. Sincero. Aí, foi muito bom. Na outra semana, outra reunião dessa. E então, nessa semana, você realmente cumpriu o seu propósito de seguir os passos? Você está lendo a Bíblia? Aí você fala: não, essa semana não deu certo. Aí já fala o quê? E você diz que é pastor, ministro da palavra. Sua Bíblia está empoeirada. Você não lê. E você orou? Aí fala: ai, Jesus poderoso. Aí eu já falo: se você não orou pelo menos 2 horas por dia, você é desviado. Você não vai dizer que é pastor como? Irmão, estou te falando coisa que eu já ouvi, viu? Tudo já ouvi essas pancadas. Mas você está, hoje é um dia abençoado, porque Deus quer te dar outra chance. Porque Deus é um Deus bondoso. Aí você fala: aleluia, que Deus é bom. Aí você vem à frente: Deus, eu prometo, eu vou ler a Bíblia todo dia, 5 capítulos por dia, eu vou orar pelo menos 2 horas. Aí você vem no 3º domingo, outra pancada. No 4º domingo você vem, aí você já procura o pastor. E fala o que para ele? Pastor, é o seguinte, não dou conta não, não é para mim não. Eu acho que ser pastor é para outro, acho que eu não tenho chamado. Eu não consigo cumprir o que tem que ser feito, eu sou inconstante, sou infiel. E aí eu pego e percebo que o negócio está ficando azedo, que eu estou perdendo gente. O que eu falo? Calma, Franciberg, calma. Não é assim não. Ele te ama, rapaz. Aí eu saio da lei e venho para onde? Ele te ama. Ele compreende você, sem nenhuma explicação. Entendeu? Aí o Franciberg chora e volta, só para apanhar de novo. Por quê? Porque na outra semana eu vou chegar e vou descer o porrete de novo, porque eu acredito que é assim que as coisas são. Está entendendo o que eu estou dizendo? Aí na hora que o Franciberg de novo vai bater e falar: não dou conta. Porque o Franciberg é honesto. Porque diante da lei você só tem 2 alternativas. Ou você é hipócrita, ou você é frustrado. Não tem outra. Porque você não consegue cumprir. Quem não consegue cumprir, primeira opção dele, o que é? Ser hipócrita, fazer de conta que cumpre. O pastor prega e fala: aleluia, estou bem. Porque eu leio. Você não lê não, irmão? Vou orar por você, para você orar mais. Por isso que eu sou abençoado. Olha aí, minha célula multiplica, minha igreja cresce. Por isso. Mas você não faz. Esse cara é o quê? Um hipócrita. Tenho dó dele. É uma opção. A outra opção é você ser sincero. E você falar: não faço nada disso. E olha que eu tento. Faço uma semana, até um mês, mas depois eu desando de novo. A indisciplina volta de novo. Então, nas igrejas legalistas só tem hipócrita ou frustrado. Me pergunto, um culto com esses 2 tipos de gente vai ter vida?
Não vai. O culto só tem vida no meio dos espontâneos, que creem no amor e na graça de Deus e na justiça de Cristo. Não há solução em outro lugar. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então você não está aqui, eu não vim aqui para estimular a hipocrisia em você. Eu até brinco com as suas debilidades. O que eu te digo, eu procuro te convencer o tempo inteiro é que Deus quer te usar apesar delas. O que eu faço todas as vezes quando eu venho aqui é te dizer, acredite, Ele quer te abençoar. Mas muitos dos irmãos ainda acreditam que tem bênção que é grande demais. Eu não estou qualificado para ela. Você não tem coragem de pedir, por quê? Porque na sua cabeça ainda tem merecimento envolvido. No dia que você entender que não tem nada a ver com você, que você não entra na equação, você vai pedir coisas grandes. Mas não tem como eu colocar grandeza dentro de você, não consigo. E olha que eu tento. Por que eu não consigo? Porque a lei não deixa. A lei, ela sempre oprime para baixo, diminui. Mas a graça fala, pede o que você quer, pede grande, eu sou seu pai, vou te dar. Mas você fica, será que eu peço? Meu Deus, vou pedir meu pai aqui essa bicicleta, não sei se ele vai me dar. Entendeu? Esse é o menino tolo. O menino esperto, ele abusa de pai e mãe. Entendeu? Quando um pai ou uma mãe vem falando que o filho abusou dele, eu falo, o filho está certo, você que não é sábio, mas ele é. Porque pai e mãe é para ser abusado, no bom sentido. Ou seja, eu peço mesmo, meu pai eu peço para ele. Ele que diga não, se ele quiser. Não é assim que bons filhos fazem? Agora, filhos que têm problema na casa, eles têm medo até de usar as coisas da casa. Porque não é para ele. Que o Senhor nos ajude. Verso 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, olha aqui como é que. Primeiro Paulo chamou ministério da morte, agora chama ministério da condenação. É a lei. Depois Romanos 11:6. Lei é o oposto de graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, graça não é graça. Do contrário, graça não é graça. Por que eu estou te dizendo isso? Porque tem surgido aí no meio, isso é mais coisa de americano, né? Uma redefinição de graça. E eles dizem que graça é um poder que você recebeu. Alguém me mandou um post. Os irmãos fazem muito isso comigo também. Eu tenho até que guardar esse post aqui, mas eu nunca lembro de fazer isso. Aí toda vez eu tenho que abrir aqui e sair e fazer uma busca. Mas esse irmão, ele me mandou um post que ele viu na internet. Aí os irmãos sempre fazem isso. Eles pegam um post, mandam para mim e perguntam: o que você acha, pastor? É verdade ou não é? Isso é muito comum. O post que eu falo é essas coisas assim, já sabe como é que é? Aí eles mandaram esse post para mim. Está escrito assim, é uma aquelas coisas assim de lacração, sabe aquele cara que fala aquela frase de efeito assim, que o pessoal fala, nossa, essa é a verdade do universo. Mas que às vezes é uma enganação do diabo, um tropeço, como é o caso dessa aqui. Aí está escrito aqui, a graça é oposta ao mérito, mas não ao esforço. Bonito isso, né? E tem uma longa explicação aqui embaixo que ele fez. É bonito isso aqui. A graça é oposta ao mérito, mas não é oposta ao esforço. O que você me diz, Geraldo? Onde é que está o problema dessa afirmação? Se a graça não for oposta ao esforço, isso significa então que alguém pode se esforçar para ser salvo? E ser salvo? Alguém pode ser salvo pelo esforço? Não, o raciocínio dele é esse, é que você pode ser salvo pelo esforço. Mas será que ele estava pensando nisso quando escreveu? Não, esse provavelmente tem um irmãozinho bem intencionado, ele só quer fazer uma frase bonita e tentar equilibrar a graça que está desequilibrada, entendeu? Só que ao equilibrar, ele destruiu a graça. Por que destruiu a graça? Porque receber de graça significa que eu não fiz nada, nada. Não é só favor imerecido, é favor sem esforço. Veja, Isaac nasceu pelo esforço de Abraão?
Não, Isaac veio, Abraão não mereceu, mas também Abraão não participou. Não participou. Isso é uma coisa que assusta muita gente. Por quê? Porque você não consegue separar o seu esforço da obra de Cristo. Na sua cabeça você só é santo se você esforçar para ser santo. Entendeu o que eu estou dizendo? Você não acredita que você é transformado sem esforço. Por que você não acredita? Porque você não entendeu ainda o que é transformação. Transformação não é mudança de comportamento simplesmente. É algo que acontece dentro de você. Está entendendo? Vou te dar uma ilustração para você entender. Eu chego aqui no Franciberg, eu estou usando ele como ilustração porque sentou na frente. Na próxima vez não vai ter ninguém na frente, né, Franciberg? Franciberg está aqui. Franciberg tem um problema com ira, nervosismo. Ele fica nervoso. Só uma ilustração. Aí eu vou ensinar o Franciberg a vencer, a mudar esse comportamento. Mas eu sou um coach. Como é que eu vou ensinar para ele? Franciberg, é o seguinte, a primeira coisa que você tem que aprender é respiração, meu amigo. Respiração é o segredo de tudo. Então, quando você ficar nervoso, faz o quê? Puxa pelo nariz, solta pela boca, devagar. Respira. Vai contando. Pelo menos umas 20 fungadas, como diz o nordestino. Pelo menos umas 20 dessa. Depois, você vai contar. Conta carneirinho. 1, 2. Está entendendo, Franciberg? Depois que você fizer isso, procura pensar no que você vai falar para o outro. Aí você pode falar agora. Você não vai explodir mais. Eu te pergunto, essa técnica que eu estou ensinando aqui, funciona? Sim ou não? Claro que funciona. Claro que funciona. Mas eu te pergunto, transformou o Franciberg? Não. Só mudou o comportamento. Deus está no negócio de mudar comportamento ou de mudar o coração? Deus muda lá dentro. Agora, como é que Deus muda o Franciberg? É dando para ele 10 mandamentos? Você vai ser mudado agora. Não irarás, não ficarás nervoso, não explodirás. Está me ouvindo, Franciberg? Para de pecar, para de pecar. Isso muda alguém? Se mandar parar de pecar mudasse alguém, não precisava Jesus ter vindo. Como é que você é transformado? Primeiro, pela renovação da mente. Segundo, por contemplar. Todos nós com o rosto desvendado fazemos o quê? Contemplamos. Contemplamos Cristo na palavra. Ouvimos Cristo na palavra. Aí quando nós contemplamos, nós somos mudados. Mas nós estamos vendo sermos mudados? Não. Nós mesmos não percebemos. Então foi obra nossa? Até que um dia alguém chega em você e fala, você está diferente. Aí você fala, eu? Você acha mesmo? Entendeu? Porque não tem nada a ver com você, não foi você que se transformou. Essa é a verdadeira vida cristã. Não é resultado de aprender a respirar, aprender a contar até 10, entendeu? Medir as palavras. Essas coisas são boas, mas não é a maneira de Deus. Deus não muda comportamento só. Deus muda as nossas inclinações. Deus muda por dentro. Essa é a verdadeira obra de Deus. É que eu não quero. Por que você não vai explodir? Porque eu não quero. Eu já explodi muito, mas não quero explodir mais. Entendeu? E como é que você chegou nesse estágio? Não sei. Deus fez. Essa é a resposta verdadeira de um crente. O crente que fala que sabe, então foi ele que fez. Porque aquilo que Deus faz quando você está dormindo. Você dorme e acorda, de repente a semente germinou. Como é que ela germinou? Não sei. Não sei o como, mas eu sei que eu era cego e agora vejo. Como é que você passou a ver? Não sei, mas eu sei que eu era cego, mas agora não sou mais. Esse é o verdadeiro cristianismo. Mas nós não conseguimos acreditar. Nós temos que todo domingo ficar ensinando 10 passos de como vencer o nervosismo. E funciona as pregações? Sim ou não? Funciona, mas só por um tempo. Porque o Franciberg, depois de eu irritar ele várias vezes, chegou uma hora que ele fala, hoje eu vou mudar a estratégia. Ou seja, hoje eu vou voltar a ser o que eu sou. Hoje eu vou quebrar a cara dele. E ele ainda faz em paz, porque ele falou, te aturei muito. O que eu já respirei por sua causa. Mas hoje nós vamos resolver isso. Entendeu? O que adiantou? Aí vem o pregador domingo e fala o quê? Já te ensinei tanto, Franciberg. Já te ensinei tanto, já te falei tanto, você não aprende. Não é assim que o pregador faz? Fala, querido.
Ah, é verdade. É essa confusão, né? Nós cooperamos sim com o Espírito, né? Como é que você coopera com o Espírito? Na hora de comer, coma, meu amigo. Está na hora de comer. Não quero comer, coma. Você vai querer comer uma hora dessa. Então, quando você, na hora de comer, não come, o que acontece com você? Você vai ficar fraco. Essa fraqueza não é disciplina de Deus. Essa fraqueza é assim mesmo que funciona. Você fica sem comer muito tempo, vai dar problema. Então, como é que você coopera com o Senhor? Na hora de comer, coma. Na hora de beber, beba. Na hora de dormir, durma. Mas o que os irmãos gostam de fazer? Bagunça. Na hora de dormir, você quer comer. Na hora de comer, você quer brincar. Não é verdade? Você bagunça as coisas. Aí, quando você bagunça a sua vida. Ah, mas então, eu preciso me esforçar mais. Não exige grande esforço comer na hora da comida. Entendeu? Mas na hora de comer, o que você prefere fazer? Olhar Instagram, navegar no Facebook, responder mensagem no WhatsApp. Não, meu filho, coma. O que eu quero dizer com coma? Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Isso é chuva? Leia a Bíblia. Agora, você vai ter que em algum momento dizer não também. Dizer não envolve muito esforço, envolve fé. Eu tenho que dizer não para certas amizades, tenho que dizer não para certos pregadores, tenho que dizer não para o diabo. Dizer não faz parte também, mas eu não vou pregar sobre isso dessa vez. Vai ficar para uma próxima capacitação. Vou falar como você vive. Hoje eu quero falar só de ser liberto da lei. Eu saio para trabalhar, as pessoas confundem a rotina. Você sair para trabalhar, há um esforço, você levanta, enfim, você vai pregar, você prepara a palavra. Então ele acha que, às vezes, eles acham que é por causa disso que está acontecendo algo. Entendeu? Isso é uma parte que me cabe, porque eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que fazer, mas a graça é muito superior a isso aí. Eu já recebi tudo. Só que aí eles ficam com essas frases de efeito, associando essas coisas como se fosse por causa delas, meritoriamente, que agora está acontecendo assim na minha igreja. Tá? Então, de novo, eu tiro do Senhor a glória para trazer para mim. É isso que eu estou, de uma certa forma, fazendo, ainda que com boa intenção. Não, então, isso é uma coisa muito complicada, né? Quando as pessoas não têm sabedoria, vira uma praga mesmo. Não é? Porque tem discussão que é tão insensata, mas eu entendo o que você está falando, que eu já ouvi isso mesmo, né? Então a pessoa fala, você quer aprender piano? Vai lá, ouve a pregação da graça. Você acha que você vai aprender piano sem sentar no piano e treinar? Isso é óbvio que não. É óbvio que não. Você quer aprender piano? Senta no piano e exercita. O nome disso é sabedoria. Entendeu? Mas preste atenção, isso não tem nada a ver com o seu relacionamento com Deus. Deus não ganha nada com o seu piano e nem perde. E nem você tampouco vai perder sua vida por causa do piano. Mas se você aprender, você vai ganhar uma habilidade que vai te dar algum prazer. Está entendendo o que eu estou falando? Então, isso não se aplica ao que eu estou dizendo. Porque ninguém chega diante de Deus dizendo, Senhor, deixa eu ver, eu treinei 1 hora hoje de piano. Né? Fiz minha parte. O Senhor diz, você fez muito bem, você está querendo aprender, faça isso mesmo. Né? Hoje eu fui para a academia, Senhor. O Senhor vai dizer o quê? Faz bem, é bom mesmo, vai te ajudar. Né? Veja, mas isso não tem nada a ver com a minha relação espiritual. A coisa espiritual muda é quando eu chego diante de Deus com alguma moeda. É esse que é o negócio. Mas no seu dia a dia você não tem essa moeda com Deus. Você sabe que tem que trabalhar, porque esse é o dever de todo cidadão. Ninguém vai sustentar você, não é? Então você vai trabalhar. Agora, não significa que o trabalho tem que ser ruim, debaixo de maldição, nada disso. Mas ninguém chega em casa dizendo, Senhor, é o seguinte, eu trabalhei, agora eu quero a bênção. Não, ninguém faz isso. Se faz, ele vai ter problema. Entendeu? Então, essa mistura sem sentido, né? Porque assim, é tão tolo. Mas eu já ouvi pregador dizendo isso. Pregador, coach aí de milhões de seguidores, já me mandaram vídeos dizendo, vai lá, diz que não precisa de esforçar. Vai lá então, ver se você consegue tirar um mestrado, né? Diz que Deus vai te dar. Veja, isso nem parece conversa de crente. Isso parece conversa de ímpio, totalmente cego. Mas tem pastor dizendo isso, né? Que as coisas não vão cair do céu. Mas nem nós estamos pregando isso para você. Nós estamos falando para você aqui de vida espiritual.
quando você vai para relacionar com Deus, você não conta para Ele que você almoçou hoje, que você treinou violão, que você foi na academia. Você lembra disso quando você vai orar? Não. Mas você lembra das suas boas obras, são aquelas que você fez para Ele. Aí você fala, não, Senhor, eu jejuei 2 vezes, eu estou liderando célula, eu não faltei o culto, olha, eu até dei o dízimo, agora eu quero a bênção. Aí você caiu no problema. Entendeu? Você agora colocou para Deus uma moeda. Isso é lei. Isso é lei. Exatamente. Exatamente. Mas quando você vai para a academia, você não fala para Deus, Senhor, eu fiz musculação, agora eu quero saúde. Ninguém faz isso. Porque você não fez para Deus. Você pode até fazer na presença de Deus, mas você fez para si mesmo. Deus não ganha nada com isso. Deus não ganha nada com nada, na verdade, né? Mas tem coisa que a gente acha que Deus ganha. Entendeu? Compreenderam o que eu estou dizendo? Então, quando a gente fala de esforço, então, se você quer ganhar músculo, amigo, vai pegar peso. Você quer aprender violão? Senta e vai fazer calo no seu dedo. É assim que a vida funciona, não é? Então, isso aí você faz porque você é uma... Aliás, o cristianismo produz isso na gente. Tira a preguiça, tira a apatia, né? Tira aquela verminose, aquele amarelão do jeca. Que antigamente era a marca do brasileiro, hoje não é mais, porque apareceu os vermífugos, acabou o amarelão. Hoje você tem energia, e se não tem, toma uma cafeína, faz alguma coisa. Mas é assim que a vida é. Agora, quando vem para relacionar com Deus, é outra história. As pessoas querem trazer algum merecimento, alguma coisa que ela fez para Deus. Não foi para ela, é para Deus. Está entendendo? Vamos lá, alguma outra pergunta? Sim, querido. Vou ter que continuar na próxima, né? Ei, já terminou minha hora. Eu sei que o senhor falou sobre a graça, que não temos esforço para ter a graça, para ter a salvação. Mas, de alguma maneira, porque nós cooperamos com Deus, certo? De alguma maneira isso se aplica no reino ou algo do tipo? Mesma coisa. Tudo é recebido pela graça mediante a fé, tudo. Até uma grande igreja. Você já é pastor? Não. Então Sou vai filho de um aprender. pastor. Mas você quer ser pastor? Então eu vou te Com fé em contar. Deus. A maneira de ter uma grande igreja é pela graça mediante a fé. Mas tem pastor que acha que é só a salvação. Não, é tudo. Casamento é graça mediante a fé. Prosperidade, graça mediante a fé. Está sendo muito simplista. Bom, se você acha que é simples, aplica e me conta. Aplica e me conta. Me conta como é que você é um bom pastor pela graça mediante a fé. Escreve um livro. Tem muita gente querendo saber. Entendeu? Mas esse é o segredo do ministério. O segredo do ministério tem que ser Sara. Quando alguém pergunta para ela, como é que você teve esse filho? O que ela faz? Ri. Ela ri. Com 90 anos, ela só ri. Entendeu? Ela não podia ter feito. Qual que é o problema que acontece nos grandes ministérios? É que eles têm certeza que podiam ter feito. E só foi feito porque foi com ele. Porque ele é bom. Porque ele é um líder poderoso. Porque ele é muito capaz. Esse povo vai ter uma surpresa quando chegar por lá. Porque se foi ele mesmo que fez, é tudo palha. Deus não aceita. Mas quando você é como Sara e você fala, rapaz, está difícil eu te contar como é que foi, porque por mim não podia estar aqui, mas ele me deu e eu estou aceitando. Entendeu? Aí quando é assim, aí é ouro. Porque foi Deus que fez, a glória é dele. Mas tem gente que não acredita que Deus faz se você não fizer primeiro. Não, o que Deus quer de você é fé. Fé. Vou pregar isso até morrer. Porque não só porque está escrito, mas porque eu vejo na minha vida. E eu nem gosto de ficar contando demais meus testemunhos. Porque às vezes dá problema. Né? Os invejosos ouvem, vira um problema sério. Porque você sabe, lei não desperta inveja, só graça. Só graça. Está me entendendo? Isaac, Gênesis 26. Isaac semeou naquela terra e colheu quantas vezes? Irmãos, alguém que colhe numa colheita 100 vezes mais, ele colheu em um ano a plantação de quantos? Um século. Um século. Isso não tem cabimento. Não tem cabimento. É um troço totalmente absurdo. Deus deu para ele a bênção de um século num ano. Não deixa todo mundo com raiva. Eu fico com raiva. Eu fico com raiva se eu ver um negócio desse. Por quê? Porque a graça, quando ela vem na vida de alguém nesse nível, deixa todo mundo com inveja. Agora, quando alguém chega e fala, rapaz, olha aqui, trabalhei duro, 50 anos para ter essa lavoura.
O que você faz para ele? Elogia. Muito bem, Alfredo. Muito. Rapaz, você realmente é uma pessoa fiel, você é uma pessoa realmente resiliente, você é uma pessoa, só fala coisa boa, mas não tem inveja. Como diz o outro, vira as costas e fala, poxa vida, sofredor mesmo. Mas se ele chega e fala que colheu em um ano o que eu levo um ministério de 30 anos para colher, eu fico com raiva. 35 anos para chegar aqui, esse cara chegou em um ano. Você conhece alguém assim? Eu estou atrás desse cidadão, para ficar com inveja dele. Entende? Porque você fica com raiva. Qual que é a sua primeira reação? Não deve ser de Deus, não. Isso deve ser uma coisa maligna. Quem é muito abençoado, normalmente nossa tendência é pensar que não foi Deus que fez. Isso é sinal de inveja. Toda vez que você acha que não é Deus que está no meio, é inveja, amigo. Inveja. Cuidado. Favor gera inveja. Vamos fazer um intervalo, mas antes do intervalo vamos ruminar como nós fizemos ontem. Os irmãos conseguiram fazer? Foi bênção para você? Você anotou alguma coisa hoje para ruminar? Então pega aí a sua anotação. Vamos dividir em grupos de 5 e a gente volta. Aí depois teremos o intervalo e a gente volta às 11, né, pastor Roberto? 11 horas a gente volta. Vamos lá? Vamos dividir em grupo. Preciso da sua cooperação. Entende o que é cooperar agora? É você vencer a sua inatividade e falar, vamos sentar. Vamos sentar. Vamos fazer.